um quadro com um barco e enquanto eles estavam conversando, eles ficam analisando. A Lúcia diz que o quadro parece estar se movimentando. Como assim, Lúcia? Se movimentando? Eles entram em um lugar cheio de sinos tentando entender que lugar é esse. Ao mesmo tempo, no navio, eles avistam fogo, mas não é um vulcão, e sim, é isso mesmo, vocês estão preparados? Um dragão, isso mesmo, um dragão. A serpente começa a triturar o barco, quebrando tudo que vê pela frente. Eles chegam em um lugar bem interessante. Tem uma onda gigante na frente deles e o Aslan lá, obviamente. Começamos o resumo com alguns aviões do exército passando e eles recrutando os homens para a guerra. E quem foi lá tentar? O Edmundo. Ele acha que vai passar pela seleção. A Lúcia também já aparece e acaba com o disfarce dele em um instante. Depois ficamos sabendo que eles agora moram na casa de um primo que está fazendo uma carta bem severa. Ele não gosta dos primos lá e queria tratá-los igual a insetos. Tem noção disso? E pelo visto ele tem muitos no seu quarto. E para completar, eles têm um problema com o tio também. Mas uma coisa interessante é que os dois recebem uma carta da Susana. Ela está morando sabe aonde agora? Nos Estados Unidos com Pedro e seu pai. Parece que os alemães não deixam eles viajarem por causa da guerra, mas eles são interrompidos pelo Eustáquio. Esse é o nome do primo chato. Ele se acha muito culto e fica nervoso porque os dois acreditam em contos de fadas. Quem não acredita, né? No quarto tem um quadro com um barco e enquanto eles estavam conversando, eles ficam analisando. A Lúcia diz que o quadro parece estar se movimentando. Como assim, Lúcia? Se movimentando? E está mesmo. Começa a cair água do quadro. O primo chato tenta pegar o quadro e é aí que piora a situação toda. O quarto começa a ficar alagado, inundado e eles são sugados para onde? Para dentro do quadro. E eles surgem em um mar aberto com um navio gigante vindo em sua direção. Umas pessoas pulam e quando pensamos que são que inimigos, na verdade é quem? É o Caspian. Que sorte, vocês não acham? O rato já aparece logo também. E para variar, o primo chato está surtando. Quem não acreditava em contos de fada, né? Tá tendo um choque de realidade. Até desmaiou quando o Minotauro foi falar com ele. Não disse? Bom, o Caspian começa a fazer as apresentações. Os reis de Nárnia estão de volta para a felicidade e reverência de todos. Legal, né? O Caspian devolve o elixir da cura da Lúcia e finalmente a lanterna que o Edmundo deixou. Finalmente essa lanterna, vocês lembram dela? O Caspian diz que a paz está reinando em Nárnia em menos de 3 anos de mandato. Legal, né? Eles conseguiram um feito inédito e agora estão indo por uma ilha porque o seu tio tentou matar os 7 fidalgos de Telmar, que eram os melhores amigos do seu pai, e ele está procurando antes de voltar ao trono. E o lugar, olha o nome do lugar, Ilhas Solitárias. Eita, lá vamos nós para mais uma aventura. Eles estão aproveitando bem. Caspian e Edmundo duelando, Lúcia ouvindo o rato cantando, o primo chato continuando tendo um treco e só atrapalhando, mas não temos tempo. Terra à vista! Olhem comigo, parece uma terra abandonada, né? Eles vão lá conferir e ouvem um sino tocar bem alto. O Eustáquio fica de vigia, logo ele. Mas ficou, né? Eles entram em um lugar cheio de sinos tentando entender que lugar é esse, até que eles se deparam com um livro de mercadorias e conclui que ali é um tipo de mercado negro. Mas nem dá tempo para discutir isso. Descem homens pela corda de sino e a batalha começa. Não? Não começou? Ah, eu disse. O Eustáquio foi pego e eles tiveram que se render. Esse homem aí diz que o Cássio e o Edmundo vão para a masmorra e a Lúcia e o primo chato vão ser vendidos. Ai, lascou agora. Dentro da masmorra eles acham um prisioneiro que é um dos 7 fidalgos. E o pior, eles jogam as pessoas no mar e vem o nevoeiro e pega eles fazendo desaparecer todos. Do nada. O fidalgo diz que os outros tentaram pegar a fonte do nevoeiro, mas estão todos desaparecidos. Como assim, mistérios? Na hora de vender os dois, o pessoal do navio que está infiltrado consegue salvá-los. Ufa!
Melhor foi o Eustáquio que acertou aquele cara que ia vender ele sem querer no barco. Até isso esse menino dá sorte. Estão todos livres agora. Até a população entrou na briga para se ver livre deles, desses mercadores. O fidalgo entrega para o Caspian uma espada e diz que essa espada é uma das 7 que Aslan deixou para proteger o reino. Olha que interessante. Então precisamos ir procurar as outras 6. O pai do Caspian deixou essas espadas com os fidalgos. Todos ficam aliviados por ter sido salvos e o Caspian passa a espada para Edmundo. Que legal, né? No navio, o primo chato está colocando toda a sua amargura no diário. E qual sua vítima preferida? O rato. Coitado do rato. Mas o rato flagra ele tentando roubar uma laranja. Isso mesmo. E eles começam o quê? Vocês não acreditam? Um duelo. Claramente o primo não tem chances, mas o rato tem uma intenção bem clara. Tornar ele um espadachim. Então isso serve de um treino, né? Nessa briga acaba saindo uma menina do barril e é a filha do cara que pediu para ir com o Caspian, morador da Ilha dos Mercadores. Todos aceitam ela sem nenhum problema, porém não temos tempo para essas coisas porque a próxima ilha está na nossa frente, olha isso! No meio da noite, a Lúcia foi raptada por uns seres invisíveis porque eles precisam explorar a casa de um opressor e nenhum deles sabe ler. Como eles viram um livro ao lado da Lúcia dormindo, deduziram que ela sabe ler, né? Uma porta se abre em nossa frente e vamos saber já já quem é esse opressor. A Lúcia acha um livro de encantamentos e começa a dizer algumas coisinhas. Primeiro acontece isso aqui, ó, começa a nevar no salão. Depois ela vê a Susana refletida nela, porque ela acha a Susana muito bonita e queria ser igual a ela. Mas finalmente aparece o opressor, que não é um opressor, ele se chama Coreaquim. E esse é o reino dele. As pessoas, esses nomes são complicados, vocês não acham? Lá vem outro nome difícil de se dizer. As pessoas que raptaram a Lúcia são homens que têm um pé gigante e ficam saltitando. Eles estavam invisíveis para seu próprio bem, segundo o Coreaquim. E o Eustáquio fica doido com tantas coisas diferentes aparecendo. A gente também ficaria, né? Eu tenho que admitir. Existe um problema muito grande por trás desse nevoeiro. O mago mostra o mapa que por sinal é bem bonito e em seguida ele mostra para onde mandou os outros 6 fidalgos levar as espadas. Para a ilha onde você precisa depositar todas as 7 na mesa de Aslan, seguindo uma estrela. Mas como nós sabemos, não vai ser fácil, né? Eles vão ser testados pelo mal que está por trás do nevoeiro. Vai dar problema, eu já posso até sentir. Depois eles vão embora e entram em uma tempestade severa, com o Eustáquio relatando tudo no seu diário e xingando o rato para variar. Esses dois, viu? Parece que os testes já começaram. A Lúcia lê aquele encantamento para ela se tornar mais bonita e virar a Susana. Mas não é isso. Ela acaba entrando em uma festa. Parece uma festa de formatura com o Pedro e o Edmundo. Mas a Lúcia não existe e ela fica maluca com isso. Por sorte, ela volta dessa ilusão e o Aslan está do seu lado, explicando que ela deve enfrentar seus problemas, não fugir deles. E tudo foi um sonho. De novo a Lúcia sonhando. Ela levanta e joga o encantamento na fogueira. Ufa, se livrou, né? Mas a gente nem tem tempo. Uma coisa que a gente não tem nesses filmes é tempo, eu venho dizendo isso. O Edmundo e o Caspian também estão sendo testados pelo nevoeiro. Sabe quem aparece para o Edmundo? Quem? A amigona gelada dele, a feiticeira. Essa não tem jeito. Enquanto o Caspian está tendo pesadelo com seu pai. Mas como o Edmundo diz, são só pesadelos, não é? A próxima ilha é bem interessante. Os 3 entram em uma gruta e percebem que existe uma estátua dentro do lago. E parece ser um lorde que foi transformado em ouro. E tem outra espada ali. Só que o Edmundo percebe que tudo ali dentro é transformado em ouro se tocado. Ele faz um teste colocando uma concha na água e ela vira ouro. Ele fica alucinado porque ele pode ser o homem mais poderoso do mundo. Com certeza, né? Com todo esse ouro a gente também seria, né? Isso faz com que ele e o Caspian briguem feio, mas a sorte é que a Lúcia está com eles, para colocar um pouco de juízo e lembrar que os testes finalmente começaram. Esse nevoeiro está testando cada um mesmo, né? Como posso explicar isso para vocês? Eu vou tentar. O Eustáquio vai sozinho por outro caminho e acha muito ouro.
É um tesouro imensurável. Obviamente ele ficou empolgado e tentou pegar tudo para ele. Ao mesmo tempo no navio eles avistam fogo, mas não é um vulcão, e sim, é isso mesmo, vocês estão preparados? Um dragão, isso mesmo, um dragão. Eles começam uma batalha e conseguem espantar um pouco ele, mas o dragão volta para ele e acaba raptando o Edmundo. E mostra isso aqui que eu estou mostrando agora e desenhando para vocês. Eu sou o Eustáquio, que reviravolta. O Eustáquio ele virou um dragão, porque tesouros de dragão são encantados em Nárnia. Ai, 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 viu? À noite, o rato percebe que o Eustáquio está chorando e vai lá consolar ele. Esses dois iam se tornar amigos mesmo, né? E mesmo falando para caramba, ele consegue consolar seu novo amigo. De manhã, a menininha acorda assustada porque a estrela azul está bem na frente deles. Que felicidade! Finalmente uma notícia boa, né? Eles começam a navegar em direção a ela, mas uma coisa, a Lúcia sempre tem relação com alguns seres, né? Primeiro foi com aquelas folhas em formato de mulher, agora aparece uma sereia em formato de água. Só que a sereia está desesperada avisando algo. O quê, hein? O que essa mulher está avisando? E somos interrompidos. Por quê? O Eustáquio teve uma brilhante ideia. Amarrar sua cauda no navio e puxar eles até lá. Porque a tripulação está com muita fome e não iria aguentar. Olha pro Eustáquio mudando, né? Boa, Eustáquio. E eles chegam mesmo na ilha que está a estrela azul. Ufa! Eles chegam em um local com uma mesa gigante e o Caspian olha o anel de outro fidalgo. Os outros estão enterrados nos galhos. Eles colocam as espadas em direção à estrela e o quê? E BUM! A estrela toma a forma de uma mulher. Que doido! São altas fantasias, né? Ela explica que é a guia deles e que os homens na mesa chegaram já com a sua sanidade abalada. Bom, hora do banquete então, né? Parece que ainda não. Eles precisam da 7ª espada e a estrela sabe onde está. Na última ilha, aquela que guarda toda a maldade, todas as trevas, onde o homem se perde, onde os fracos não têm volta. Tá bom, me empolguei, perdoe-me. Eles precisam ir lá pegar imediatamente, mas claro que não vai ser fácil assim, né? Nada aqui é fácil nesse filme. Eles sim são a tripulação do Peregrino da Alvorada. O Caspian entrega a espada do Pedro para o Edmundo e vamos nessa? Está na hora. Essa ilha dá muito medo porque tem um nevoeiro gigante na frente dela e alguém gritando para ir embora. Finalmente a lanterna do Edmundo serve para algo e quando ele ilumina e está na frente dele, sabe o que? O último Lorde com a última espada, mas ele está louco, louquinho. O Eustáquio pega e o leva para o navio. Quando Caspian diz seu nome, o Lorde fala para eles darem meia volta para o nevoeiro não saber seus medos. É nesse momento que o Edmundo pede desculpas porque vai aparecer o seu medo, uma serpente marinha gigantesca. Eles não têm chance, mas tem um dragão, né? O Eustáquio começa uma luta feroz com a serpente. Ele acaba cuspindo fogo dentro da boca dela e espantando o bicho. Ufa! Mas o Lorde maluco, no desespero por ver um dragão, joga a espada no Eustáquio e ela finca na sua pele. Ele desesperado foge dali, coitado. Logo agora que ele tinha feito algo bom. Apesar de uma gaivota surgir no céu e abrir um caminho luminoso para eles, a serpente volta com toda a raiva possível. O coitado do Eustáquio acaba caindo em um banco de areia próximo dali. Ele deve estar muito ferido, né? A serpente começa a triturar o barco, quebrando tudo que vê pela frente. Mas o Edmundo tem uma ideia. Querem ver? Calma que chego lá. Um pouquinho mais. Pronto. Ele usa a lanterna no rosto da serpente para cegar ela. O negócio está pegando fogo. A Lúcia deixa a menininha no quarto e acaba pegando as flechas da Susana. O Edmundo continua atraindo a serpente com a lanterna até a Lúcia conseguir mirar a flecha e fazer o quê? Acertar bem no rosto dela. Aê! Eles conseguem usar o navio para chocar a serpente com uma rocha. Meus amigos, que aventura, hein? Olha que encontro! O Aslan encontra o Eustáquio e faz ele voltar a ser humano novamente. Só ele conseguiria fazer isso, né? E não é que a serpente voltou com tudo, mas o Caspian percebeu que é o nevoeiro, então dá para matar. Enquanto isso, o Eustáquio tá ganhando destaque, esse menino. Ele acha a última espada, mas olha isso, ele acaba sendo sugado pelo nevoeiro. Que tensão! Voltando para o navio, eles estão tentando amarrar a serpente, mas o Edmundo recebe uma visita bem interessante. Ele só se lasca, coitado.
A feiticeira está tentando levar ele para o seu lado, enquanto os marinheiros tentam segurar a serpente de qualquer jeito. E ela conseguiu sair das cordas, mas qual a boa notícia? O Eustáquio brigou com o nevoeiro e conseguiu colocar a última espada lá. Que mudança deles, vocês não acham? Um brilho incandescente aparece iluminando a espada do Edmundo. E ele faz o que, meus senhores? Meus filhos? Enfia na boca da serpente. Finalmente ela cai nas profundezas do mar e a feiticeira some dali em um instante. Começa a surgir luzes do céu e o feitiço vai sumindo aos poucos. As espadas juntas trazem de volta os lords que estavam presos na mesa. E o cara que caiu da cidade dos mercadores com sua filha, lembram? A neblina se dissipa e ele encontra sua mulher dentro dela com muitos narnianos também. E para a felicidade do rato, quem está de volta? O Eustáquio, que teve bastante destaque cá para nós, né? Eles acham um caminho de flores e seguem até lá. Sem antes o Eustáquio contar como foi seu encontro com Aslan e receber elogios de todos por ser um bravo dragão. E sim, ele chega em um lugar bem interessante. Tem uma onda gigante na frente deles e o Aslan lá, obviamente. Ele diz que seu país fica depois dessa onda. O Cáspia pensa em ir para ver seu pai, mas ele não consegue. Antes de tudo, ele quer ser um rei que ninguém jamais viu. Sabe o garoto, né? Agora, sabe quem vai para o país do Aslan? O rato, protagonizando uma despedida triste do seu melhor amigo, o primo chato Eustáquio, que agora não é mais chato, né? Mas ele está feliz, isso que importa. O Aslan diz que no reino da Lúcia ele tem outro nome e sempre estará vigiando eles. É hora deles irem embora. Aslan abre uma passagem no mar, só que antes o Caspian se despede da sua família, incluindo o Eustáquio também. Eles voltam para o quarto alagado e terminamos esse resumo com o Eustáquio dizendo que eles falarão muito sobre Nárnia ainda e os primos voltaram para casa quando a guerra acabou. O Aslan disse que talvez Nárnia precisasse do Eustáquio um dia. E assim, acabamos o último resumo dessa saga sensacional. O que vocês acharam? Qual a parte te chamou mais atenção? Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Na próxima semana vamos ter outro resuminho. Lembrando de pegar aquele café curioso e olhar os outros resumos que nós temos aqui. Valeu, muito obrigado por estar com a gente.